Olá, sou Jorge Avancini, especialista em marketing esportivo, palestrante e consultor de empresa. No meu 7º programa do canal do Avancini no YouTube, eu tenho o prazer de conversar com José Kleber Zayed. Vamos falar sobre um tema extremamente palpitante que interessa a todas as entidades esportivas, que é governança corporativa. Afinal, as entidades esportivas podem adotar governança corporativa? O meu convidado de hoje, José Kleber Correia de Barros Zayed, é economista pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, graduado em Economia, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, especialista em Administração Financeira, especialista em Gestão Empresarial, especialista em Gestão de Governança Corporativa, conselheiro atuando em várias empresas e também palestrante. O Kleber é sócio-diretor também e proprietário da KMZ Associados, que é uma empresa especializada em governança corporativa, gestão empresarial, com mais de 30 anos de experiência no mercado. Concentra suas atuações na dimensão de gestão estratégica, societária das organizações, auxiliando as empresas a escolher os melhores caminhos, tomar os melhores caminhos. Kleber, governança em entidade esportiva, Kleber. Muito bem. Bom, meus agradecimentos aí, Avancini, pelo convite também. Esporte é uma paixão nacional, nós sabemos, e especialmente o futebol, que move as massas, contagia as massas. E a gente sabe que os times de futebol, principalmente os que estão lá na Série A, eles, segundo o relatório que a gente leu aí do Itaú BBA, quanto mais eles faturam, mais endividados eles estão. É isso que eu queria pegar contigo, Kleber. Para quem não sabe, os nossos ouvintes e espectadores, todo ano o Itaú BBA ele emite um relatório anual da performance econômica financeira dos principais clubes brasileiros. E o relatório desse ano apontou um dado interessante. Os clubes brasileiros nunca faturaram tanto, mas nunca estiveram tão endividados e tão pobres, Porque na realidade acaba sempre faltando dinheiro. No momento em que a gente sabe que existe aí os programas como o Profut e tantos outros que vieram para ajudar os clubes financiar suas dívidas e poder retomar suas atividades. Mas pelo que mostra o relatório, inclusive alguns clubes que aderiram ao Profut há 2 anos atrás estão na iminência de perder essa concessão. Então, Kleber, como é que é isso? Como é que tu explica onde é que está a questão? Porque se discute tanto profissionalização, se discute tanto essa questão dos clubes brasileiros que arrecadam, apesar de valores ainda muito inferiores aos clubes europeus, mas que para o nosso mercado, muitos clubes faturam mais que municípios do Brasil, até que empresas brasileiras, e acaba sempre fechando no prejuízo, e a gestão que vem é que assume a conta. Como é que é isso e aonde é que a governança entra para ajudar? Então vamos lá, eu acho que é importante entender esse cenário, tomando o futebol como um dos esportes, e tomando os clubes de futebol como uma das entidades de esportes. Então, veja bem, os dados que a gente levantou de uma outra publicação, que é da revista Época, até para fazer um contraponto, nos diz o seguinte: em 2017 os clubes faturaram aproximadamente 5 bilhões de reais. Desses 5 bilhões de reais, direitos de imagem, direitos televisivos, representavam uma soma substancial, praticamente chegou a 40% dessa receita. Ora, as outras receitas então se dividem entre a negociação entre jogadores, a bilheteria e as contribuições sociais, associativas, e apenas 15% de outras receitas oriundas de uma atividade de administração do marketing esportivo, de uma atividade de uma ação de tentar gerar outras atividades que possam render outras receitas. Então, a concentração das receitas, muito em cima do patrocínio e muito em cima dos direitos de imagem, de uma certa maneira até está acostumando esses clubes maiores que, em última análise, fazem o show do futebol no Brasil. Esse é um dado. Agora, vamos olhar o lado da despesa, vamos olhar o lado do endividamento também. Então, tem um outro slide que a gente preparou aí e que mostra o seguinte: do total de endividamento também em 2017, 7 bilhões de reais, nós tínhamos ali que 60% dessas dívidas são oriundas de questões de natureza trabalhista, fiscais e tributárias.
Olha, alguma coisa então está errada na administração desses clubes. Né? Se eu faturo 5 e eu tenho um leque de divisão dessas receitas, mas a minha dívida está muito calcada em cima de dívida trabalhista e dívida tributária, é que eu não estou tendo uma boa administração. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente analisa o comportamento do gestor dos clubes. Né? O futebol é emoção, o futebol é resultado no campo. Ainda ontem a gente viu uma entrevista rápida do Renato Portaluppi dizendo o seguinte: bom, para a gente se manter como técnico, a gente precisa apresentar resultados no campo. O que significa isso? Se eu não tenho resultado, eu não tenho condição de me manter, não temos condição de fazer o nosso time para frente e faturar mais, e muito menos atender aos anseios, à paixão da torcida. Consequentemente, o comportamento do gestor é: se eu tenho dinheiro, eu vou investir e vou colocar o jogador que precisar colocar no time para poder ter resultado. Aí é que existe um certo desequilíbrio na tomada de decisão, porque eu esqueço que eu tenho outros compromissos dentro dessa estrutura de administração de um clube de futebol. Não vamos esquecer outro dado importante que nós até conversamos a respeito há pouco tempo atrás. São aproximadamente 600 clubes em todo o Brasil. Né? Por aí. Hoje, oficiais registrados pela CBF, um pouco mais do que isso. Pouco mais de 600. 790 estádios de futebol no Brasil. Né? 350 mil pessoas trabalhando em torno do futebol. Então, se o gestor do futebol não entender que as ações dele, as decisões administrativas, também podem impactar positiva ou negativamente em 350 mil empregos diretos, então nós temos também um problema aí que é o dano ou o custo social de um clube que muitas vezes não vai bem e aí ele deixa de atender as expectativas da torcida, mas também não cumpre o seu papel, a sua responsabilidade corporativa, que é cuidar bem dos seus empregados. Mas aí, pegando esse gancho que tu colocaste muito bem, né, e eu já nos meus mais de 20 anos de experiência aí em clubes, o que eu percebo é, como você tem gestões de curto prazo, né, 2 anos, 3 anos, agora no Brasil alguns clubes mudaram para 3 anos, fica muito difícil para um gestor conseguir gerar, organizar o clube e gerar o resultado. O que é gerar o resultado? É ser campeão, é faixa no peito e taça no armário. Se ele não faz isso, ele acaba sendo taxado como um dirigente, um gestor incompetente. Então vem o endividamento, né? Muito em cima de um modelo de gestão que eu digo que ele está ultrapassado, que é um modelo aí dos anos 60, 70, 80, e que era aquela coisa, eu gasto muito mais do que eu arrecado, além do que eu invisto no futebol, alguns clubes investem mais de 80% do que arrecada dentro do vestiário. E aí é contratação, salário, né? Esse tipo de questão. Como é que tu muda isso? Como é que você vem hoje, se fala tanto em profissionalização, mas a gente vê que poucos clubes no Brasil ainda atingiram esse patamar, porque há a questão política também, né? E onde é que entra a governança, né? Que é um tema aí que está sendo discutido, e me surpreende no momento em que você tem, né, uma lei que foi constituída, que foi o Profut, né, para facilitar a vida dos clubes, refinanciar todas essas dívidas e começar do zero, mais uma vez, né? Porque tu já teve lá na época também a Time Mania que ajudou e que a maioria também não cumpriu, não aproveitou, e mais uma vez parece estar se repetindo, né? 2 anos depois, de clubes que não pagaram, não honraram e vão perder as concessões. E até um tema que eu quero para o final da nossa entrevista é falar, porque no momento em que você perde essas concessões, também você deixa de ter a possibilidade de arrecadar ou buscar dinheiro público para fazer investimentos, né? Porque poucos clubes fazem isso e sabem fazer isso bem. Então, como é que tu vê essa situação e na tua experiência de iniciativa privada, com governança, como é que tu quebra essas barreiras, como é que tu quebra esses paradigmas? Isso é um círculo vicioso que é possível ser quebrado. Mas entrando direto na tua questão, né? O que é governança corporativa? Eu tenho uma definição assim bem mais simples do que a clássica. A governança corporativa é a partezinha da administração de empresas que trata do modelo de gestão na alta administração. O que é o modelo de alta administração num clube? Um clube é gerido pela Assembleia de Associados. Que seria o conselho? Não, Assembleia de Sócios, perdão. Representados numa Assembleia, num Conselho Deliberativo. Que é o termo mais comum. Que é o termo mais comum. Assessorados, muito mal assessorados, alguns, por um Conselho Fiscal.
que geralmente ele é político, muitas vezes, né, alinhado com a diretoria do clube. Mas que na grande maioria das vezes é despreparado e não é atuante, não é protagonista. E dificuldade de exercer seu papel, né? Com dificuldade de exercer o seu papel, e tu tem lá um presidente e uma diretoria que é, em última análise, quem manda. Então, esse é o modelo clássico de governança dos clubes hoje, na grande maioria, não todos. E aí o que tu tens? Tu tens dentro dos conselhos disputas de poder, tu tens uma divisão, uma fragmentação por correntes ideológicas dentro do próprio conselho. Isso dificulta muito tu discutir com isenção e com visão do clube e para o clube. Os conselheiros muitas vezes debatem e discutem com a visão da força da sua corrente. Ou puxando para as suas ideologias políticas. Ou seja, é um fisiologismo, né? Eu não estou aqui para decidir sobre o clube, eu estou aqui para decidir e tentar impor a ideia e a força da minha corrente. Está completamente errado. Então, você cria forças muitas vezes antagônicas e que não levam o clube para frente. Esse é um dos grandes problemas. Aí, evidentemente que nesse clima, tu abre a porta para que eventuais oportunistas possam se introduzir e eventualmente tirar vantagem, até chegar ao poder, se esse é o grande objetivo dele. E como é que a gente muda isso? A gente tem que entender que as decisões de um clube, elas precisam ser tomadas com foco no resultado da instituição, do clube, e não dessas forças. Então, no momento que você começa a enfrentar desafios para mudar isto, e aí nós mapeamos 8 desafios que os clubes, de uma maneira geral, e aí eu falo clube de futebol, mas clubes esportivos, tá? Clube de vela, clubes de formadores de atletas olímpicos, como é o caso do Grêmio Náutico União aqui de Porto Alegre, como é o caso do Minas Tênis de Belo Horizonte, Minas Gerais, como é o caso do Clube Pinheiros de São Paulo, né? Que são os mais tradicionais. Que são os mais tradicionais, os mais fortes. Então, eles têm que focar em 8 desafios. Que 8 desafios são esses? Primeiro, os clubes têm que contar com dirigentes e conselheiros que sejam capacitados. E, de preferência, que tenham isenção, ou seja, não tenham conflitos de interesses, né, para poder adentrar a esses órgãos de governança. Segundo, eleger conselheiros nos diversos órgãos tecnicamente preparados. Não adianta eu ter no Conselho Fiscal pessoas que não são da área de finanças ou da área de contabilidade ou da área de auditoria e que não conhecem uma peça contábil e não sabem examinar os números. Esse é um outro dado importante. Terceiro, eu tenho que ter órgãos dentro de uma estrutura de governança de um clube que possa amenizar e administrar os conflitos e as diferenças de forças. Por quê? Quando eu vou encaminhar para um conselho deliberativo uma matéria para uma discussão, ela já tem que ir trabalhada e isenta de eventuais ataques de lado A, lado B ou lado C. Eu tenho que preparar esta matéria para que ela seja votada, decidida, discutida e aprovada com vistas ao que é melhor para o clube. Quarto ponto é a visão de longo prazo. E aí entra um pouquinho naquela afirmação, né? Não adianta o clube fazer um investimento para vencer o campeonato. Existe uma parcela do investimento, existe uma parcela da administração que precisa olhar o clube no longo prazo. Então, exatamente, o gestor precisa se acostumar a pensar estrategicamente, gastar o seu tempo examinando planos, estruturando planos estratégicos de longo prazo, porque o investimento que se faz hoje com visão de longo prazo, ele vai potencializar o seu resultado nos campeonatos seguintes. E é assim que está agindo o Flamengo, é assim que está procurando agir o Palmeiras, é assim que está pensando e está agindo o Grêmio Futebol Porto-Alegrense. E os resultados começam já a serem colhidos. Os resultados começam a ser colhidos. Então, a gente já vê, inclusive, comentários de resultados positivos no próprio relatório que o Itaú publicou e que analisa item por item das finanças dos clubes, mas analisa também clube por clube. Só desculpe interromper, e na realidade o relatório ele frisa que 4 clubes são a diferença, é o Grêmio, é o Flamengo, o Palmeiras e o Cruzeiro, é isso? O São Paulo também. E o São Paulo, não o Cruzeiro, o São Paulo. Isso. E tu olha bem que Cruzeiro campeão da Copa do Brasil,
né? Isso. Flamengo aí disputando o Campeonato Brasileiro com chances de poder ser campeão. Disparado na tabela. Né? Disparado. E o Grêmio, mais uma vez, chegando a uma semifinal de Libertadores. Exatamente. Eu acho que é importante frisar de quem já começou a adotar esse modelo. Exato. Outro dado importante dentro de um modelo de governança e mais um desafio a ser enfrentado pelos clubes é a transparência na gestão. Se eu tenho muitas facções dentro de um conselho, eu tenho então muitas desconfianças dentro de um conselho? Com certeza. Quanto mais transparente eu for com as informações, e estas por si só embasando as decisões que são corretas, eu elimino as forças que são meramente belicosas, eu deixo as decisões mais transparentes, eu neutralizo forças negativas, eu canalizo mais apoio para aquilo que é bom para o clube. Um outro dado importante também que eu poderia dizer que é o sexto grande desafio dos clubes, profissionalização. Se eu tenho um conselho que é formado por representantes, conselheiros representantes da Assembleia de Associados, eu tenho que ter, e eles tomam a decisão estratégica e a decisão política, eu tenho que ter, por outro lado, uma equipe de profissionais que toque o dia a dia do clube, que entendam do RH, que entendam das finanças, que entendam do marketing, que entendam do departamento médico, como de fato assim é. Eu não posso ter pessoas que são convidadas porque são da confiança do presidente e tal, e que não têm a capacitação técnica necessária para conduzir no longo prazo a gestão de um clube. Como é que tu quebra isso, Kleber? Porque a maioria dos clubes que vêm de uma cultura, clubes centenários, de uma cultura política, geralmente os cargos são indicados porque ou apoios políticos ao presidente ou são amigos, necessariamente não têm experiência. Eu mesmo já tive dos dois lados, fui dirigente de clube e fui executivo. Como é que tu quebra para que o executivo não acabe sendo tolhido a sua ação, a sua gestão? Porque ele acaba tendo muitos ciúmes, né? Entre o dirigente não remunerado, como eu chamo, e às vezes o executivo. E quem perde é a instituição. Exatamente. Então como é que você faz essa mudança? Como é que tu consegue virar essa chave? A primeira mudança que tem que ser feita é em nível de conselhos. Tá? Então o conselho tem que entender que aquele representante político, ele toma decisões estratégicas, mas ele não mete a mão na massa. No dia a dia. Ele não vai meter a mão no dia a dia, porque administrar no dia a dia é trabalho de profissional. Então, o Grêmio, por exemplo, só para citar um exemplo, já tem um CEO. Esse CEO, debaixo dele, tem profissionais. Esse CEO responde ao presidente, ele responde ao time executivo, né? Mas ele tem que cumprir as tarefas deles rigorosamente dentro do critério técnico, dentro da legislação, dentro das políticas de compliance e das políticas que são aprovadas por quem? Que são aprovadas pelos conselheiros. Então, cada macaco no seu galho, como a gente diz. Quem é político, quem representa a associação e a parte política, tem que agir na estratégia e tem que monitorar a parte profissional. E aí, essa é uma dúvida muito grande. Se eu vou entregar para profissionais a gestão do clube, então o clube pode ser eventualmente bypassado. Não se tu criar mecanismos de governança, de monitoramento, de fiscalização, capazes de controlar as ações dos executivos. Não vamos esquecer que em muitos clubes brasileiros, onde os agentes políticos assumiram a direção, houve desvio, houve problema de desconfiança, falta de transparência. Falta de transparência. E por quê? Porque muitas vezes o sujeito é bem intencionado, mas ele não é capaz profissionalmente. Ele não está lá para executar profissionalmente. Kleber, eu vou até dizer assim, na minha experiência, eu trabalhei especificamente num clube, não vou citar o nome, que em determinado momento os investimentos foram tão jogados para o futebol, com o objetivo de tentar ganhar o título, enfim, ou ter uma boa performance esportiva, que você atrasou o pagamento de todos os fornecedores. Né? E não é atrasar um mês ou dois, e até às vezes, muitas vezes, atrasando salário também dos funcionários, Sim. não dos atletas. Né? E isso gerando um desgaste muito grande, porque o clube vai perdendo credibilidade, vai perdendo respeitabilidade no mercado, ninguém quer mais fornecer, né? Chega um momento em que você começa a ter um colapso das estruturas. Né? E o pessoal não percebe isso. Então, e aí tu entra esse conflito. Né? Eu vivi muito bem esse conflito do dirigente não remunerado com o dirigente executivo, e muito pelo lado dos ciúmes. Até tem uma piada que roda nos corredores de futebol que você dizer que ciúmes de homem é pior que ciúmes de mulher. Né? E nos clubes tem muitos ciúmes, né? Porque às vezes o executivo, por ter uma formação, por ter uma boa experiência e já trazer uma bagagem, ele consegue trazer soluções mais efetivas do que um dirigente. Não que o dirigente não seja um cara experiente
e com grandes resultados na sua profissão, mas muitas vezes, como eu já vi, né, engenheiro ambientalista cuidando do marketing de um clube. Que está entre os grandes do Brasil. Não tem como, né? Não Com todo pode, respeito, não né? pode prosperar. E a gente não pode esquecer também que um clube, ou seja, onde existe um quadro de dirigentes e colaboradores, ele tem que ser gerido em equipe. E muitas vezes o sujeito que assume uma posição, ele se orgulha, ele se enche de empáfia naquela posição porque ele acha que está empoderado. E, na verdade, ele está com uma baita de uma responsabilidade na mão e que muitas vezes ele não sabe o que fazer com ela. Sem dúvida. Essa que é a verdade. Para isto, a governança também ajuda, dentro dessa estrutura dos 8 desafios, a que os clubes possam montar estruturas que possam fazer com que ele seja perene. Ou seja, independentemente de quem seja o próximo presidente, essa estrutura vai garantir que esses dirigentes possam, através das suas ações, mas alinhados com o modelo de gestão, levar o clube sempre para frente. E se eventualmente um presidente, um dirigente tomar uma decisão errada ou eventualmente for infeliz num investimento, o modelo trata de corrigir, de rearranjar isso e não permitir que todo o poder se concentre na mão de um dirigente não preparado e cujas decisões inadvertidas, não pensadas, possam levar o clube a uma situação O que eu quero reforçar, Kleber, porque né, quando a gente fala que às vezes o dirigente não é preparado, ele não é profissional, não é um demérito a esse dirigente. Né? Colocar bem claro. Claro. Ele não está preparado para exercer aquela função. Isso. De ter na mão uma instituição que fatura 300, 400 milhões, que às vezes é a verba de muitos municípios brasileiros ou de muitas pequenas e médias empresas brasileiras, e uma coisa que gera muito recurso, porque o futebol movimenta muito dinheiro. Né? Então, deixar essa ressalva, quando a gente fala, não é o lado pejorativo, ele pode ser uma excelente pessoa na sua atividade fim, mas para fazer uma gestão vou chamar de uma empresa ou de uma instituição desse porte, a coisa é mais complicada. Né? Nós estamos falando do preparo, do perfil e da capacidade de agregação e de gestão em equipe. Isso aí não é todo mundo que tem. Né? Um profissional, que é um profissional liberal, que é extremamente competente na sua área, se ele é um profissional liberal, se ele trabalha sozinho, a chance que tem de fazer um trabalho em equipe e de fazer uma gestão em equipe exitosa é menor. Ele vai ter um pouco mais de dificuldade em relação a isso. Mas para ajudar os clubes a enfrentar essa questão da governança, preparar um bom modelo de governança, nós temos, inclusive, um método de avaliação. Isso seria legal se tu puder mostrar, porque como é que eu faço? Né? Eu sou dirigente de um clube, sou o presidente, eu quero trazer esse conceito novo, porque eu acredito. Então, quais são as etapas? Como é que a gente faz? Porque não é um processo tu mudar uma entidade centenária, tu mudar a mentalidade da noite para o dia. Né? Exatamente. Bom, precisa de um tempo. Né? Então, o que o clube, em primeiro lugar, o que é um modelo ideal de governança de um clube? Ele tem que ter um conselho deliberativo forte, ele tem que ter conselhos, né? Conselho de administração, conselhos consultivos que apoiem essa administração. Ele precisa ter um conselho fiscal independente e que, de fato, trabalhe, fiscalize. Né? Ele tem que ter uma diretoria executiva comprometida, mas ele tem que ter profissionais na sua estrutura. Né? E como é que tu amarra isso do ponto de vista de legislação? Bom, você precisa ter um estatuto claramente alinhado com a Lei Pelé, com o Profut, né? Se nós estamos falando de clubes de futebol. Eu tenho que ter um código de conduta e ética para estabelecer o compromisso desde dirigentes até a equipe de profissionais em relação a como é que as coisas precisam ser tratadas. Eu preciso ter planos estratégicos de longo prazo, eu preciso ter planejamento, eu preciso ter políticas de compliance, ou seja, de regulação, né, dos meus atos e dos meus contratos com a lei. Eu preciso ter indicadores de monitoramento que sistematicamente possam mostrar se as tomadas de decisão dos gestores estão levando o clube para o lado certo ou não, e eu preciso ter normatização, principalmente daqueles processos que são processos-chave. Então, essa é a estrutura que todo clube deveria ter. Como é que nós, então, fazemos o nosso trabalho? Nós temos aqui um método de avaliação, nós analisamos toda a estrutura existente de governança do clube em cima de 5 grandes perspectivas. São praticamente 30 grandes requisitos que são analisados, são praticamente 188 pontos
né, que envolvem toda a estrutura de administração e de governança que vai desde a Assembleia de Associados Aos funcionários, aos até colaboradores. as políticas e as normas de administração dos colaboradores. Em cima deste retrato, em cima do tamanho, ou seja, do porte desse clube, nós recomendamos qual é o modelo ideal. Então, não vamos pensar que práticas de governança, que modelos de governança e de gestão são recomendações só para grandes clubes como Palmeiras, Grêmio, Internacional. Não. Não. Eles servem para qualquer clube, para qualquer entidade do desporto e de qualquer porte. E eu te diria mais, provavelmente num clube de menor porte é mais fácil tu implantar, porque as forças políticas são menores, do que num clube do porte desses que você citou, ou dos 20 maiores do futebol brasileiro. Mas, de novo, tudo começa por um conselho de administração ou um conselho deliberativo que queira fazer uma mudança positiva. E essa é uma pergunta. Se o clube vai adotar, quem seria o pai da criança? Quem deveria ter a ideia? Quer dizer, isso parte ao conselho do clube, né? Os conselheiros que passam a ter o interesse e botam a implantar ou fazem a implantação, ou isso parte da presidência, da diretoria atual? Qual é o que seria o real? Quem que deveria assumir? Né? Porque todo projeto tem que ter um pai. Se não tiver um pai, vai morrer de fome. Isso né? mesmo. Então, quem é que deveria ser no clube? Porque tu tem essas três instâncias, como você falou, né? O executivo, que é a presidência, os diretores, você tem o conselho e você tem o conselho fiscal. Desses três grandes órgãos, na tua visão, quem deveria apadrinhar esse projeto? Tu sabe que um clube de futebol, ou enfim, um clube, ele não tem um dono, ele pertence a todo o seu quadro associativo. Quando o quadro associativo é muito grande, é difícil tu reunir essas pessoas todas e chegar a um consenso em relação ao que nós queremos para o futuro do nosso clube. Então, eu vou fazer uma analogia com uma empresa familiar. Né? Você tem numa empresa familiar o fundador que, durante muitos anos, desde a criação do seu negócio até que chegasse a um determinado porte, ele trabalhou, ele deu duro, ele e muitas vezes a família junto. Quando ele chega na idade de passar o bastão, ele vai pensar o quê? Eu tenho que entregar esse patrimônio para meus filhos. É natural que ele queira fazer isso. E como é que eu vou fazer isso se eu não preparei os meus filhos para assumir as responsabilidades? Um quis ser médico, o outro quis ser músico e o outro quis surfar no Havaí. Quem vai tomar conta da minha empresa e do patrimônio que é de todos? Então, nós temos que começar a pensar nisso antes. Este fundador, em algum momento, ele pensou, como eu posso fazer isso? Quem está na administração atual do clube tem a responsabilidade de pensar isso. E, principalmente, se esse clube tem um conselho superior, ou se tem um conselho de administração, ou se ele tem um conselho consultivo formado por notáveis, por ex-presidentes, cabe a estes pensarem a respeito da sucessão, cabe a estes pensarem como é que nós podemos construir um modelo de governança que possibilite que o nosso clube avance cada vez mais e seja perene, ou seja, que o nosso clube chegue aos 100 anos, chegue aos 120, chegue aos 130, que nós possamos passar para as futuras gerações de associados, né, não só a paixão pelo time, mas também uma estrutura que seja robusta e que possa avançar e que possa resistir às mudanças do próprio mercado. As tecnologias que avançam na área do futebol, assim como avançam em outras áreas empresariais. Legal. Kleber, nós estamos chegando ao final do nosso programa, uma pergunta que eu gostaria de te fazer, porque eu acho que os clubes brasileiros, não digo todos, mas muitos, utilizam muito pouco a parte dos recursos, das verbas disponíveis através dos projetos ou do Ministério do Esporte ou até mesmo da Lei Rouanet, né? E que é um bom volume de recursos. E claro, para você ter acesso a essas verbas, você precisa estar com os seus compromissos fiscais, né, os impostos, tudo em dia. O Profut, quem aderiu, teoricamente recebia as suas negativas e poderia estar pleiteando isso. Mas eu percebo que, passado 2 anos, né, desse modelo, ainda poucos clubes se organizaram para captar recursos, e que é importante. Né? E aí eu queria que tu falasse um pouco, porque eu sei que tu estás ligado como diretor a uma entidade esportiva, não de futebol, mas que forma principalmente atletas olímpicos e com muita tradição. Como é que tu arrecada? Porque na realidade não é para mim contratar jogador, né? Isso é para investir em infraestrutura, em base, mas a governança, ela te ajuda nisso? Ela consegue
buscar, como eu chamo, dinheiro novo, porque os clubes estão sempre batendo no mesmo lugar, venda de jogador, patrocínio, sócio, televisão. E os clubes não se preocupam em dinheiro novo. Dinheiro novo é que saia desse círculo vicioso. Como é que tu vê isso? E a tua própria experiência, né, como um clube formador de atletas olímpicos? Olha, Vancini, os princípios de governança são fundamentais para que uma empresa possa ir no mercado buscar recursos, né, possa ir para a Bolsa de Valores, fazer um IPO ou um aumento de capital através de captação de ações, assim como um clube possa ir também para o mercado buscar recursos através das linhas, né, que existem para projetos na área do esporte. Se eu não tiver uma estrutura de governança clara, muito bem definida, que atenda ao Código Civil e as suas mudanças, que atenda aos requisitos da Lei Pelé, que atenda aos requisitos do Profut, dificilmente esse clube vai poder acessar essas linhas. Se ele trabalha com transparência, se ele tem renovação nas estruturas de governança, se ele tem conselho fiscal atuante, se ele tem políticas de compliance, né, com a legislação que realmente funcionem, então ele tem o arcabouço necessário em termos de governança para acessar esses recursos. Muitos clubes trabalham com formação, tá? E a formação é um requisito fundamental, é através da formação que clubes podem buscar recursos para fomentar as suas estruturas, até porque a formação tem um cunho social. Então, não é só descobrir novos talentos e oxigenar a equipe, não, ele tem um cunho social. Se o clube se preocupar com essa responsabilidade social que ele também tem e cuidar da sua governança, ele certamente vai ter acesso a esses outros recursos, tá? Mas, de novo, tendo uma gestão profissional. E aí tu sabe, como profissional de marketing, que se você também tiver uma gestão profissional, você pode buscar recursos através da geração de novas receitas, da exploração da marca, do fortalecimento dos produtos, enfim, de tudo aquilo que o marketing proporciona. Legal. É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um programa, do nosso 7º programa, hoje com a presença do José Kleber Zayed, da KMZ Consultoria, sócio-diretor de uma consultoria especializada na área de governança, onde a gente traz esse tema tão palpitante que é a governança corporativa na gestão das entidades esportivas. Espero que vocês tenham gostado. Clique aqui, dê a sua curtida, compartilhe com seus amigos e me siga nas minhas redes sociais. Kleber, um grande abraço. Obrigado. Obrigado Esse pela é um tema oportunidade. que a gente podemos voltar com um segundo e um terceiro programa. Olha, falamos só 10% do que Imagina. Muito obrigado. Pessoal, até a próxima. Valeu.